Uso racional de antibiótico, uma coisa que nós farmacêuticos somos chatos normalmente. Você já viu naquele meme do Halloween que a mulher farmacêutica, aí ela foi vestida de resistência a antibiótico? Vocês nunca viram isso no Instagram? Que aí ela era tipo uma bactéria resistente. Nunca viram? Tem uma... Enfim, então a gente bate sempre muito nessa tecla. A gente até falou bastante sobre CFT, da importância dela nessa correlação com a CCIH, controle de alguns antibióticos, a gente vai falar isso de novo. Então, os antibióticos elas podem ser de uso ambulatorial e hospitalar, né? Independente, e aí isso vai mudar, então o tipo de antibiótico e o controle que você vai ter. Independente da origem, se é ambulatorial ou nosocomial, né, hospitalar, é importante em alguns aspectos. O agente etiológico, a flora, sensibilidade aos agentes, aspectos relacionados ao paciente, aspectos relacionados às drogas. A flora local, então assim, no hospital inclusive, a gente tem que considerar isso, o perfil de paciente está sendo tratado ali, na região, então lá no hospital a CCH tem esse papel de verificar se naquele grupo de pacientes do hospital tem uma flora que é resistente a tal tipo de antibiótico, então a gente para de usar esse tipo de antibiótico, tá? E isso acontece realmente no dia a dia. O que seria o uso inadequado, já que a gente vai falar de uso racional? A escolha incorreta, a dosagem inadequada, tempo de utilização incorreto, né? Muitas vezes até estender o antibiótico, não só parar, né? A gente pensa muito em começou, melhorou, parou, mas também estender, principalmente em pré-cirurgia. Utilização como terapêutica de prova em pacientes febris sem diagnóstico, então o paciente está com gripe e quer dar antibiótico, né? E via de administração inadequada. Princípios gerais, isso aqui eu acho que é o mais relevante dessa parte de antibiótico-terapia. Coisas que a gente tem que considerar na antibiótico-terapia para ela ser segura e racional. Primeiro, necessário conhecimento do espectro de ação, dose e forma de administração dos antibióticos. Então, espectro de ação e conhecer o sítio de infecção. Muitas vezes a gente vai falar, não tem tempo de você sair o antibiograma antes de você escolher o antibiótico. Então, saber o sítio de ação, o espectro de ação e o sítio da infecção é importante para essa escolha. Importante ter um diagnóstico bacteriológico antes de iniciar, mas como eu falei, nem sempre dá. A terapêutica inicial deve ser dirigida aos patógenos que habitualmente causam aquele tipo de infecção, que é o que normalmente se faz, né? Conhecer a sensibilidade dos germes aos antibióticos. A alergia antibiótica questionada antes do uso, como eu falei, mas antes de qualquer medicamento, sempre questionar se o paciente tem alergia. Muito comum penicilina, né? A gente falou sobre a penicilina, a alergia à penicilina. A terapêutica combinada deve ser reservada para as seguintes situações, né? Combinada, infecções polimicrobianas, para evitar resistência a bacterianos, como Mycobacterium tuberculose e pseudomonas. Tratamento orientado inicial por alguns ditos empíricos de infecções graves, então a infecção grave ainda não sabe, você pode combinar. E necessidade de efeitos cinéticos em pacientes imunocomprometidos e endocardite infecciosa. Então, normalmente, monoterapia se combina nessas situações mais graves. Então, infecções polimicrobianas, evitar resistência em algumas bactérias, né, resistentes normalmente, como as micobactérias, tratamento oriental para casos graves, empírico em casos graves, e efeitos cinéticos necessários em pacientes imunocomprometidos e endocardite. A febre, isoladamente, sem outras evidências de infecção, não é indicativo da antibiótico-terapia, porque não é antipirético. Né? Isso aí para a gente é claro, mas para muita gente não é. E isso causa uma série de problemas. Tem uma amiga que, por exemplo, tomava sempre tinha dor de garganta, o pai dela dava benzetacil. Benzetacil não, é clavulin mesmo, amoxicilina. Aí ela desenvolveu febre reumática, e hoje em dia, até os 21 anos de idade, agora acho que ela parou. Ela teve que tomar benzetacil, acho que é de 15 em 15 dias, né? Então, coitada, ela sofria. Devemos considerar as seguintes possibilidades. Caso o paciente não responda à antibiótico-terapia em 72 horas. Normalmente a orientação é essa, né? Esperam pelo menos uns 3 dias para o antibiótico fazer efeito. Então, deu 3 dias, não resolveu, por que isso pode estar acontecendo? O agente infeccioso não é aquele suspeito que você está tratando empiricamente, então pode ser um problema. O agente infeccioso é resistente. A alergia ao antibiótico pode ser também. Existem outros focos infecciosos, né, além daquele que você está tratando. A penetração insuficiente do antibiótico no foco infeccioso, por exemplo, num abscesso, às vezes precisa drenar. A infecção relacionada a algum corpo estranho, que se você não retirar não vai ser resolvido.
existe algum déficit imunológico e a etiologia da febre não é bacteriana. Então, às vezes pode ser uma virose e você está tratando com antibiótico. Então, são algumas causas que justificam o antibiótico não fazer efeito depois de 3 dias. Não devemos prolongar desnecessariamente a antibiótico-terapia. Muitas vezes até o antibiótico pode ser suspenso 3 dias após a febre ter cedido. Tá? A adesão ao tratamento é fundamental, né? Principalmente a gente tem antibióticos diferentes, né, que a gente considera que eles são dependentes ali. Acho que a próxima aula a Larissa vai falar sobre antibiótico. Que os antibióticos, alguns deles precisam estar um determinado tempo com uma concentração sustentada acima da concentração mínima efetiva. Tem outros que não, que o pico de concentração é mais relevante. Então, dependendo do antibiótico, esse controle vai ser mais importante. A forma de administração do antibiótico deve ser relacionada e ajustada individualmente. Pacientes ambulatoriais, utilizar medicamentos por via oral. Profilaxia pré-operatória não deve ser prolongada. Normalmente, pré-operatório, você só dá uma dose do antibiótico, como profilaxia. Não prolonga. Isso era uma coisa que a gente batia muito no hospital. Às vezes o paciente não tinha nenhum indício de infecção, nada, profilaxia, dependendo da cirurgia, a gente vai falar sobre isso também. E aí o médico prescrevia o antibiótico depois também. A gente tinha que ficar em cima cortando, né, conversando com o médico. Há necessidade de monitorização do nível sanguíneo de algumas drogas, como aminoglicosídeos e vancomicina, que são nefrotóxicas. Vancomicina é clássico, o acompanhamento. Interações com outras drogas levadas em conta e antibiótico tópico deve ser evitado, a não ser que seja uma infecção de pele, né, ocular. Antibiótico-terapia. Como eu falei, nem sempre dá a gente esperar o resultado do antibiograma para poder passar o antibiótico. Então, a gente faz um uso empírico. Então, com base nessa premissa, a escolha do melhor antibiótico condicionada à presunção do sítio infeccioso, prováveis agentes etiológicos, flora comensal, né, microbiana predominante no local, também considerando região, cidade, país, hospital e o perfil de sensibilidade e resistência do micro-organismo ao antibiótico. E isso é relevante mesmo, assim, eu já vi, né, a CCH lá do hospital ver que tinha resistência de tais bactérias lá no hospital, no perfil dos pacientes, para tais antibióticos. E aí elas pedirem para a gente não usar mais aquele tipo de antibiótico, entendeu? E o tratamento empírico não necessariamente precisa do antibiótico mais potente com maior espectro de ação. Então a gente até brincava lá, às vezes o pessoal fala assim, não sabe o que tem e usa meropenem. Mas meropenem às vezes tem um espectro maior do que o necessário. Enfim, né, tem que tomar esse cuidado, não precisa também dar uma bomba para o paciente. Na década de 70 havia uma prevalência de bacilos gram-negativos, ou seja, ao longo do tempo as coisas vão mudando, né? E hoje a gente já tem uma prevalência de cândida, que é fungo, enterococos, estafilococos coagulase negativos e estafilococcus aureus meticilino resistentes. Mas então, isso aí, ele fala, por exemplo, sobre o Brasil? Ou será que... eu acho que esse dado era do Brasil. Não sei. Na verdade, eu peguei o parágrafo, acho que ele nem não citou, agora tem que ver. Mas posso ver e te falo. Mas o que eu queria ilustrar é só aqui, porque assim, esse tipo de dado eu não vejo eles cobrarem, não. O que eu quero dizer é que com o passar do tempo a gente tem que se atualizar porque as coisas vão mudando. Sim. Tá. De cândida? Cândida tem visto muito, né? E tem até um tipo diferente, não é a Candida albicans, né? É outro tipo de cândida, com infecção de acesso, né? Tem umas coisas assim. Segmento de pacientes em antibiótico-terapia. A gente falou do segmento no geral, né? No caso da antibiótico-terapia é muito relevante, né? Por causa de interação, reação adversa, resistência, né? E aí, coisas importantes. No acompanhamento são diferentes de tudo que a gente falou. Acompanhamento de função renal e função hepática, né? Para poder ajustar a dose corretamente para o paciente, e também porque alguns fármacos, como os aminoglicosídeos, são nefrotóxicos. Então, isso é coisa importante de se acompanhar. Tá? Caso de paciente idoso, a falência orgânica que esses pacientes podem desenvolver, já, né, como a gente falou, é pelas alterações que eles possuem, e aí precisar alterar o esquema posológico. Tá? E quando for paciente gestante, verificar o grau de risco do FDA, que a gente já falou, para as drogas prescritas. Se for possível usar somente A e B, A é aquela que já é comprovadamente seguro, B é que tem estudos em animais que foi seguro e estudos não tão bons em crianças. E no caso de C, só quando o benefício for maior que o risco ao dano ao feto, né?
Farmacêutico, sempre atento à prescrição para ver em relação à dosagem, tempos de tratamento, que eu falei principalmente aí da cirurgia, que a gente vai falar logo aqui à frente, tá? Paciente ambulatorial, se não tiver contato com o médico, tentar o contato com ele, se o paciente, né, não tiver contato também, e sempre estimular o uso de fármacos orais. No caso que o paciente não tiver condição financeira, o farmacêutico entrar em contato com o médico para avaliar possíveis mudanças no plano terapêutico. Difícil de acontecer no dia a dia, né? Dentro do hospital você até consegue, mas numa drogaria e tal é difícil acontecer isso. Estudos que sucederam a implantação em infecções hospitalares, né? A gente falou um pouquinho de CCIH, né? Que era uma das comissões que o farmacêutico pode atuar. Então, estudos antes da comissão da implantação de CCIH, que hoje em dia é obrigatória, observaram que as 3 maiores fontes, né, representantes de 77% das infecções hospitalares, eram trato urinário e ferida cirúrgica. Tá? E aí, com o tempo, a gente conseguiu resolver um pouco, né, determinando o que eram áreas problemas, e aí, hoje em dia, isso se reduziu bastante. E hoje, né, a gente já tem protocolos bem claros para reduzir principalmente a questão da ferida cirúrgica, que é o que a gente vai falar agora. Então, as cirurgias, né, elas podem ser classificadas em diferentes classes, de acordo com o potencial de contaminação e infecção. Então, tem a cirurgia que a gente chama de cirurgia limpa. O que seria uma cirurgia limpa? Não traumática, sem inflamação, sem infração técnica, não houve penetração no trato respiratório, geniturinário e digestivo. Índice de infecção é muito baixo, então, tranquilo. Potencialmente contaminada, no trato digestivo alto, exceto esôfago, vias biliares, intestino delgado, trato urinário alto, genitália interna, trato respiratório baixo. O índice já é um pouquinho maior. Agora, as contaminadas, quando é intestino grosso, é comum, né, por causa da flora, obstrução intestinal, genitália externa, vagina, vias urinárias baixas, obstrução urinária. E as infectadas seria cirurgia da infecção, ferida traumática com tecido desvitalizado, então osteomielite, umas coisas assim, o índice de infecção é maior. Então, dependendo do tipo de classe, né, quando você vai montar o protocolo aí de antibiótico-terapia, você tem que considerar o antibiótico que você vai usar, a profilaxia, se vai ser necessário utilizar antibiótico depois ou não. E aí, geralmente, os protocolos eles vêm descritos. Cirurgia limpa, tal coisa. Cirurgia tal, o protocolo é tal, entendeu? Essa é a classificação por causa disso. Meios de controle de uso de antibiótico em ambiente hospitalar, que a gente farmacêutico adora controlar, né? Então, isso eu falei um pouquinho quando eu falei de CFT, CCIH, vamos relembrar um pouco. Educação continuada, isso é importante. Restrição na padronização de medicamentos do hospital, buscar selecionar um representante de cada grupo pelo espectro de ação. Isso foi um trabalho que eu falei, que até lá no meu TCC eu falei sobre, que é o apoio principalmente da CFT e CCIH, atuando em conjunto para poder controlar isso, a restrição da padronização. E também a dispensação com requisição e justificativa para todos os antibióticos. Em alguns casos até, tá mais à frente, você fazer um controle que precise passar pela CCIH antes. Lá no hospital, o que aconteceu, né? O resultado que eu obtive. O meu estudo lá, quando eu fiz a graduação, né? O meu TCC era mostrando o trabalho da CFT, que eu era secretário. E o que aconteceu? A gente viu que lá em um ano, que eu não lembro mais quando foi, a CCIH e a CFT, elas criaram o que chamamos de antibióticos especiais. Então, alguns antibióticos que, além de serem caros, ou alguns eram mais baratos, mas que deveriam ser controlados por determinadas situações. Ou é nefrotóxico, ou é um antibiótico que tende a ter maior resistência, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles controlaram. E o que a gente observou é que como que funcionava esse controle? Antes do medicamento ele ser liberado para uso, ele tinha que passar pela aprovação de alguém da CCIH. E aí reduziu muito em termos de gasto para o hospital, né, muito mesmo, e também, né, ajudou a controlar a infecção e tudo mais. Enfim, tinha os dados lá, mas foi um trabalho legal em conjunto das duas comissões. Limitação de tempo de uso, utilização de protocolos clínicos, muito importante, controle no laboratório de microbiologia, né, fazendo o antibiograma, vocês já viram o antibiograma, né, os disquinhos, e criação de comissão de auditoria de uso de antibiótico. Prescrição de antibiótico necessitam de auditoria, que é o último tópico, que é o que eu falei ali, sobre a CCIH controlar a dispensação.
Requisição de antibiótico na ausência de mínimos procedimentos diagnósticos. Então, precisa ter um exame bacteriológico, cultura, antibiograma para alguns antibióticos. Uso de mais 5 antibióticos durante a hospitalização já seria um indício para você ter um controle, né, daquele paciente. Tratamento contínuo por mais de 21 dias é um indicativo também para ser auditado, né, porque é um tratamento muito prolongado. Uso de droga parenteral, quando pode ser utilizado de forma oral, então se justificar por que está sendo parenteral, então auditar isso também. Antibiótico profilático em cirurgia, período maior que 48 horas, como eu disse, normalmente é uma dose só. Uso de antibiótico em paciente afebril e sem catéter central, que não justificaria em tese o uso do antibiótico. E prescrição de drogas recentemente lançadas no mercado, de alto custo ou amplo espectro. Então isso de lançadas no mercado e elevado custo eram alguns critérios que a gente usava também. Pronto. Agora o último tópico, né, da aula de hoje, que é a farmacoterapia da dor. Eu acho que a gente pode até terminar já junto, porque é pouquinha coisa, tá? Farmacoterapia da dor, né? Então a gente falou da dor no câncer. Agora a gente vai falar aqui de uma dor, não é qualquer tipo de dor, é principalmente dor com uma questão associada a uma questão neurológica, psíquica e tal, de mais difícil controle, tá? Então, a dor crônica de origem músculo-esquelética nem sempre tem resultados satisfatórios, né, e precisa de um acompanhamento de profissionais da área da medicina física e de saúde mental para tratar esses pacientes. Como é que é o nome daquela doença que as mulheres normalmente têm, que a Lady Gaga tem? Não é artrite não. Fibromialgia, né, que está relacionado e tal. Então, alguns medicamentos que podem ser utilizados. Analgésico, relaxante muscular, antidepressivo, neurolépticos são prescritos para essas síndromes álgicas, né? E o uso de morfínico fraco ou forte é de uso correto se houver limitação do uso do anti-inflamatório. Mas como a gente falou antes, também para coisa, tudo é progressivo, né? Nunca vai iniciar com um morfínico. Então, analgésico, anti-inflamatório e psicotrópico associado a analgésicos morfínicos de baixa potência e, se necessário, analgésicos morfínicos de elevada potência são as classes mais utilizadas no tratamento desse tipo de dor. Então, anti-inflamatório e antipsicotrópicos. Aí, e os psicotrópicos, em alguns casos, associados ou não aos morfínicos de baixa potência e depois de alta potência. Tá? Algumas classes, anti-inflamatórios não esteroidais. Tratamento isolado ou combinado, né, com os morfínicos, como a gente falou. A gente já falou sobre o papel dos AINES, onde que eles atuam, né, a inibição da síntese de prostaglandina e tudo mais. São analgésicos puros, alguns como a dipirona, né, acetaminofeno, e outros têm pouco efeito anti-inflamatório, como a dipirona, o paracetamol, desculpa, e outros exercem pouco efeito anti-inflamatório, como a dipirona e o ácido nefenâmico, que não são anti-inflamatórios. Tá? Tem pouco efeito. E outros são potentes anti-inflamatórios, como a endometacina. Então, o paracetamol é basicamente analgésico, né? Enfim, vocês entenderam. Normalmente, iniciar com dose baixa e aumenta com acordo com a necessidade, mas só que chega a ser um momento que a gente, né, existe um teto ali de ação daquele fármaco que a gente tem que mudar. Quando existe doença péptica, né, gástrica, aí se indica dipirona e acetaminofeno, porque os outros AINES, né, eles têm aquela questão de inibição da síntese de prostaglandina, que está relacionada à produção de muco, tudo mais no estômago, né, que aí poderia causar algum problema. Analgésico morfínico, só usado quando o AINE não é eficaz ou quando há contraindicação. Então, é uma coisa progressiva. Tá? Eles apresentam efeito analgésico, euforizante e ansiolítico. Depende o receptor que eles se ligam, a natureza da fibra nervosa. Né? A Larissa já falou sobre esses fármacos de dor? Não lembro. Não lembro, mas o Diego chegou a falar. Tá. Enfim, então alguns efeitos, né, o que é importante para a gente? Tem efeitos indesejáveis, importantes, constipação, náusea, vômito, prurido, tontura, retenção urinária e a obstipação, né? Constipação intestinal, náusea, vômito e disforia são os mais comuns, podendo restringir até o uso, principalmente morfina. Isso é muito comum no paciente que está hospitalizado. Aí existem os fármacos e os potentes. Então, codeína, tramadol, hidrocodona, pentazocina são os fracos, que normalmente você inicia. E conforme vai piorando, os potentes. Né? Quando não tem analgesia com morfínico fraco, inicia-se os morfínicos potentes. Então, sulfato e cloridrato de morfina é o mais comum, usado por, inclusive, via oral aqui no Brasil.
Tá? Além desses, nós temos fentanila, metadona, nalbufina aqui no Brasil. Além desses fármacos, que são a terapia mais comum, né? Primeiro o AINES, depois os morfínicos, a gente tem medicamentos adjuvantes, principalmente por ser uma dor que não é só de origem ali aguda, né? Que tem uma função neurológica também, uma participação neurológica. Então são desenvolvidos fármacos usados para outras questões que não o tratamento da dor, mas podem ser utilizados como adjuvante aqui. Então, que fármacos seriam esses? Antidepressivos, neurolépticos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, corticosteroides e anfetaminas. Né? E os últimos têm ser utilizados de forma mais restrita. Além disso, cafeína, que pode ser utilizado como coanalgésico, calcitonina, enfim. E alguns pacientes que tenham psicopatia, obviamente, também deve haver um acompanhamento psiquiátrico, além, né, do uso de medicamentos. Bom, gente, é isso, né, sobre o tratamento da dor. Aí, obrigado. Se tiverem alguma dúvida, meu contato aqui, principalmente o e-mail, se vocês quiserem, mandem mensagem que a gente tenta solucionar alguma coisa.